E ainda, em comemoração ao Dia da Bíblia, nós vamos pregar a Bíblia. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler apenas os 7 primeiros versículos. 2 Reis, capítulo 4, dos versos 1 ao 7. O título de hoje se chama O que você tem em casa? Inspirado nesse texto. 2 Reis, capítulo 4, versos 1 ao 7. Amém? Diz assim o nosso texto. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos, ou melhor, levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos rogar ao Senhor mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto tão especial, tão importante, que é o culto do dia da Bíblia. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados, as orações que foram feitas e também a tua palavra lida entre nós. E nós te rogamos, Senhor, a tua santa presença nesse lugar. Mas ainda assim, rogamos a tua voz aqui, que não seja o pregador, mas que seja o teu Espírito falando entre nós. E que no dia da Bíblia, o Senhor use a Bíblia mais uma vez para nos consolar, nos exortar e nos edificar. E que, acima de tudo, o teu nome seja glorificado entre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, esse é um texto bastante conhecido e eu queria começar falando sobre o lugar que esse texto se encontra. 2 Reis, capítulo 4. Nós estamos ainda vivendo o início do ministério de Eliseu. A gente viu aquela sucessão tão extraordinária sendo feita entre Elias e Eliseu, e a gente viu que, mais do que um profeta que vem depois do outro, Eliseu dá continuidade ao ministério de Elias. Um ministério de confronto a toda a idolatria do Reino do Norte, mas um ministério também permeado pelo poder da palavra de Deus e de sinais e prodígios. Bom, a gente está no início desse ministério, e a gente viu semana passada, ou seja, se você virar a página da sua Bíblia, em 2 Reis capítulo 3, foi a primeira aparição pública de Eliseu. E por isso que eu disse, eu quero começar falando do lugar onde esse texto está, porque isso já inicialmente ensinou uma lição para a gente. No capítulo 3, nós vimos ali uma espécie de guerra internacional. Nós vimos que por causa da rebelião de Moabe, os reinos tiveram que fazer uma espécie de coalizão ali. Reino do Norte, Reino do Sul e também o Reino de Edom. 3 reis se reuniram, juntamente com seus exércitos, para tentar calar a rebelião de Moabe. A gente viu que no meio do caminho, lá no deserto, a força não foi suficiente, porque a água acabou. No meio do deserto, sem água, não importa o tamanho do seu exército, se não tiver água, acabou a guerra. Naquele momento, ele se lembra do profeta. Alguém manda chamar Eliseu, Eliseu vem, seus irmãos lembram do texto, por amor a Josafá. Em honra a Josafá, rei do sul, Eliseu então resolve pedir a Deus um milagre. Deus faz um milagre no meio do deserto.
Milagrosamente a água surge no meio do deserto, enche as cisternas, isso sacia a sede do exército, o exército não pode lutar e então ir para o fronte da batalha. Saem vitoriosos, o rei de Moabe sai envergonhado por isso, e aí, irmãos, a história acaba. E agora entramos no capítulo 4. Veja, com singelas diferenças, ou grandes diferenças, de uma guerra internacional. Agora a gente vai para dentro de uma casa de uma mulher anônima, viúva, esquecida, abandonada, pobre, por que não dizer miserável, sem nenhum tipo de fonte de renda e a ponto de perder seus 2 filhos. Em outras palavras, a gente está saindo, né, de conflitos internacionais, Deus lidando com exércitos, para agora lidar com a causa do pobre e do necessitado, para agora lidar com o seu povo. Bom, isso já nos ensina uma lição. Esse é o Deus que nós servimos. E a grande lição que vamos aprender hoje é: o Deus dos exércitos também é o defensor das viúvas. Salmo 68:5. Uma mulher desamparada, vítima de uma sociedade que mata profetas, de uma religião miserável. Porém, Deus a socorreu, mobilizando sua comunidade, operando no secreto. Abre aspas. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Deuteronômio 10, 17 e 18. A gente vai seguir basicamente o caminho do milagre que nós acabamos de ler. Primeiro, uma religião miserável. Segundo, uma mobilização comunitária. E terceiro, um milagre no secreto. Então, volte-me a acompanhar o texto. Verso de número 1, uma religião miserável. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O nosso primeiro trabalho aqui, irmãos, é tentar mostrar para você um pouco do sofrimento dessa serva de Deus. Porque quando a gente lê assim, superficialmente, a gente ainda não consegue captar o sofrimento dessa mulher. Mas eu vou tentar ilustrar isso de forma bem clara para você. A dor dela é maior do que a gente imagina. Primeiro, ela é uma viúva. Só por isso, irmão, já é sinal de dor e sofrimento. Ela perdeu o seu marido. Só que o texto deixa claro para a gente quem é o seu marido. Não é qualquer marido. Essa mulher não era oprimida em casa. Essa mulher não era triste em casa. Pelo contrário. Seu marido era pelo menos 3 coisas. Discípulo de um profeta, o que já era considerado um profeta. Segundo, ele era conhecido de Eliseu, basta você ler o texto. E terceiro, ele temia o Senhor. Irmãos, para o Antigo Testamento isso é suficiente para dizer que esse lar era um lar feliz. Salmo 128. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O próprio Salmo vai dizer que a sua esposa será como uma videira frutífera. Seus filhos como broto de oliveiras ao redor da mesa. Em outras palavras, um lar de segurança, felicidade, harmonia, com todos os problemas do reino. Não se esqueça do contexto. Esse é um reino que mata profetas. Do lado de fora, caos. Do lado de dentro, paz. Estamos falando, irmão, de um lar abençoado. Imagina todos os riscos, todas as dificuldades dessa família, mas quando eles fechavam a porta, alegria, paz, gozo, contentamento. A palavra era lida, a palavra era pregada. Imagina, tudo que ele aprendia na escola ele levava para casa. Era um homem bom. Aquela mulher não é viúva de qualquer homem, é viúva de um homem bom. Isso com certeza aumenta o sofrimento. Segundo, agora ela é uma mãe solo. A mãe solo num período em que essas mulheres não tinham a quem socorrer. Teve que terminar de criar 2 filhos. Em terceiro lugar, pobre. E pobre aqui é no sentido de não ter fonte de renda. Provavelmente essa mulher vivia catando espigas de milho ou de qualquer outra plantação que estivesse perto de sua casa. Vivia pedindo ajuda, mendigando,
Porque não tinha fonte de renda. O seu marido morreu. Está desamparado. Quarto, ainda tem dívidas. Muitas dívidas a pagar. O que coloca um outro personagem no texto, o tal do credor, que vai até lá cobrar suas dívidas. E veja, irmãos, algumas coisas estão erradas aqui. Não no relato, mas na história. Esse credor, ele podia, de acordo com a lei de Deus, até levar os filhos dela como servo, mas não como escravos. Segundo lugar, mesmo que levasse como servo, isso só poderia ser feito durante um período de tempo. Ok? Os textos bíblicos vão dizer que, no máximo, 6 anos de serviço. No 7º ano, eles deveriam ser libertados e toda a dívida ser cancelada. Isso se essa mulher não tivesse o que a Bíblia chama de resgatador, ou seja, um parente próximo ou um amigo que pudesse pagar a dívida da família. Os filhos poderiam ser levados, mas não como escravos, como servos. Bom, é aqui, depois de ver a dor dessa mulher, que infelizmente alguns teólogos erram aqui. Por exemplo, Dr. Wiseman vai dizer o seguinte: este relato mostra uma preocupação moral do profeta com respeito a um grave problema social. Bom, irmãos, não é um erro direto, digamos, vamos chamar de um erro indireto. Wiseman está certo, o problema é social. Só que eu acredito que o problema social não é a causa do problema dessa mulher, é o efeito. Então, pastor, qual é a causa? Um problema religioso. O caos social que o Reino do Norte estava vivendo era consequência direta, primeiro, de um abandono direto a nosso Deus. E quando você é uma nação sem Deus, você é uma nação que não vive de acordo com os princípios de Deus. Em outras palavras, essa é uma comunidade que se esqueceu da lei do Senhor. E como é que é a lei do Senhor, irmãos? Vamos lembrar. Na lei nós temos instruções claras, diretas. Primeiro, ao credor. Segundo, às viúvas. Deixa eu lembrar isso para você rapidinho. Ao credor, Deuteronômio 15, verso 1 e 4. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas, o que eu já disse. Verso 4. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. E por que, pastor, não haverá nenhum pobre no meio de nós? Por quê? O capítulo anterior de Deuteronômio explica, em relação às viúvas. Veja o que ele diz, Deuteronômio 14, verso 28 e 29. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita no 3º ano e armazene-os em sua própria cidade. Para quê? Para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Veja, irmãos, está muito claro. Pastor, o que está claro aqui? Que se essa comunidade, que está na terra que o Senhor deu, vivesse essa simples palavra de Deus, esse simples mandamento, não haveria a história dessa mulher para ser contada. Não haveria uma viúva desamparada, abandonada, sem fonte de renda e a ponto de perder seus 2 filhos. Por quê? Porque ela estaria sendo ajudada pela sua vizinhança, pelos seus vizinhos, pelos seus irmãos. Bom, parece que não era só a despensa da viúva que estava vazia. Era a religião do norte, que há muito tempo não alimentava ninguém. Só para lembrar para a gente, Tiago capítulo 1, verso 27. Tiago define o que é religião, dizendo: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Segundo lugar, uma mobilização comunitária. Verso 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Veja, se a religião dela está em crise,
Então é por causa disso que Deus tem uma lição para ensinar para ela e para a sua comunidade. A pergunta que Eliseu faz aqui é curiosa, né? Diga-me o que você tem em casa. A mulher deixou claro para ele, basicamente claro para ele, que ela não tem mais nada. A ponto de que o credor vai buscar as dívidas, ou melhor, vai buscar o pagamento e como não tem que pagar, ele vai levar os filhos. E aí a mulher completa, olha, eu tenho um pouco de azeite. Como quem dissesse assim, eu não tenho mais nada. Eu tenho um pouco de azeite, o que dá para fazer com isso? Nada. Bom, então ele vai dizer assim, olha, ou melhor, isso, ele vai dizer, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. E veja o que ele completa dizendo aqui, mas peça muitas. Aqui é revelado o segredo do texto para a gente. Porque pensa comigo, irmãos, Deus é poderoso para multiplicar o azeite. Amém ou não amém? Sim? Mas Deus também é poderoso para multiplicar a vasilha. Você já parou para pensar nisso? Deus é poderoso para multiplicar tudo. Mais ainda, Deus é tão poderoso que ele podia multiplicar o ouro e a prata. Por que Deus multiplica o azeite? Mais ainda, porque ele não multiplica as vasilhas. A ordem é clara, vá pedir aos seus vizinhos. Mas preste atenção, peça muitas. Por que isso, irmãos? Porque Deus estava, em primeiro lugar, provando a fé daquela mulher. Provando a fé dela. Ei, será que ela vai acreditar que com pouco Deus pode fazer muito? Será que ela vai acreditar que a vizinhança que não ajudava mais vai passar a ajudar? Segundo lugar, Deus está mobilizando a própria vizinhança, fazendo eles acordarem. E no final de tudo, eles vão perceber que com um pouquinho que cada um deu, aquela mulher foi ajudada. Bom, então a lição aqui é essa, mostrar que na prática, se todos ajudassem, se cumprissem a lei de Deus, não haveria viúva desamparada, tanto para o extraordinário quanto para o dia a dia. Ela dependia da ajuda dos seus vizinhos. E aí acontece um milagre. Terceiro lugar, um milagre no secreto. Verso 4. Depois, entre em sua casa, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, tragam-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. O milagre acontece. E o milagre acontece de uma forma curiosa aqui. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Uma pergunta fica no ar. Por que o milagre aconteceu de portas fechadas? O profeta fala, olha, vai na vizinhança buscar vasilha. Talvez ela, seus filhos, a gente não sabe, bateram de porta em porta, pedindo vasilha, sem poder dar muita explicação. Por que uma mulher desamparada, que não tem nada em casa, está passando necessidade, está pedindo vasilha? Vai que ela arrumou algum emprego? Não sei. O fato é que algumas pessoas ajudaram. Bom, a pergunta continua. Por que o milagre acontece no secreto? Por que se humilhar em público e ser honrado no particular? Algumas respostas, irmãos, a gente pode tentar dar. O texto não diz para a gente, mas a gente pode tentar imaginar essas respostas. Talvez uma primeira resposta seria, porque somente aquela casa temia o Senhor. Somente aquela casa obedeceu a palavra do profeta e teve fé em Deus. Lembra como é que o texto começa? Ela dizendo, o teu servo temia o Senhor. Talvez o milagre só foi visto por aquela casa, porque só aquela casa, naquele lugar, era temente ao Senhor. É muito provável, irmãos, que o milagre aconteceu no secreto, como recompensa da fé daquela mulher, como resultado da sua fé. Mas é muito provável que depois que o milagre aconteceu, aquela mulher voltou de porta em porta, agradecendo o empréstimo das vasilhas e contando o milagre que Deus fez na sua casa. Mas você percebe que os vizinhos não viram o milagre? Os vizinhos agora teriam que, como aquela mulher, acreditar na palavra da mulher,
que Deus fez um milagre na casa delas. Em outras palavras, Deus provou a fé da mulher, mais tarde Deus provaria a fé dos vizinhos. Bom, essa também é uma resposta válida. Mas, irmãos, eu chamo a sua atenção que ela não foi humilhada em público para ser honrada dentro de casa. Não é isso. O fato dela ter tido um milagre no secreto, pelo contrário, irmão, isso ressalta o amor de Deus por nós. Você lembra de um dos versos mais incríveis do Novo Testamento que Jesus falou? É Mateus 6,6. Onde ele diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que te vê no secreto, o recompensará. Irmãos, não há versículo mais amoroso do que esse. Ele é o teu pai e ele te vê no secreto. Uma possível resposta para isso é: Deus estava ensinando mais uma lição para aquela mulher. Ei, você não precisa do profeta. Você não precisa de outros homens de Deus. Em secreto. Veja, o profeta Eliseu nem está dentro da casa. Ela está só cumprindo a ordem dele. Ela pegou as vasilhas e com um pouco de azeite está enchendo elas. A ordem foi dada para ela, ela está cumprindo em portas fechadas. Deus está dizendo para ela: eu te vejo no secreto. Eu não te abandonei, eu estou com você. Essa é, talvez, a resposta para isso. Eu quero encerrar extraindo 3 lições desse texto, que são bem importantes para nós. Primeiro, família de profeta também passa por dificuldades. Irmãos, e quantas dificuldades essa família passou? Tem teólogo que acredita que esse homem morreu na perseguição de Jezabel. Não tem como a gente afirmar isso, mas imagine, irmão, se for verdade. O camarada era bom, temente ao Senhor, e foi um dos muitos profetas que Elias falou, você lembra disso? Ela matou todos os profetas. Agora só resta eu. A gente sabe que não era verdade, ainda tinha alguns sobreviventes, mas muitos homens de Deus tinham morrido. Essa é uma nação que mata profetas, irmão. Isso já era um sofrimento já grandioso demais. Como se não bastasse, a mulher foi empobrecendo, foi ficando cada vez mais pobre. Sem fonte de renda, a ponto de perder seus filhos. E aí, irmãos, é comum a gente pensar: por que isso está acontecendo com a minha família? Meus vizinhos não honram o Senhor. Meus vizinhos não temem a Deus. A minha casa temia o Senhor. Eles não oram ao Senhor, nós oramos. Eles não jejuam, nós jejuamos. Eles não leem a palavra, nós lemos. Mas veja, tragédia veio para minha casa. Aquela famosa frase: coisas ruins não acontecem com pessoas boas, é maligna, irmãos. Maligna. Isso é coisa do diabo. Se isso entrou na sua cabeça um dia, tira isso. Sabe por quê? Porque a melhor pessoa que passou por esse mundo morreu na cruz do Calvário. Então que história é essa que coisas ruins não acontecem com pessoas boas? É com elas que vão acontecer. Porque se perseguiram a mim, quanto mais perseguirão a vós. Porque vocês não são do mundo. Por causa disso, o mundo vai odiar vocês. Então, se você é um homem bom, uma mulher boa, temente ao Senhor, então se prepare, porque vem luta por aí. Vem tempestade, irmãos, por aí. Não é uma praga, é um fato. Bom, mais ainda, família de profeta passa por dificuldades. Mais ainda se você estiver envolvido no ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque o sofrimento não é um privilégio de poucos no ministério. Ele é uma marca do ministério. Não existe ministério sem sofrimento. Não existe ministério sem cicatrizes, sem feridas. Grava isso. Aí você deve estar pensando aí, né? Pô, mas e o pastor lá do helicóptero? E o camarada lá do Porsche, né? Que parou no estádio lá e tal. Sim, irmãos, tem exceção para tudo, né? Mas eu garanto para você, biblicamente falando, sem querer me intrometer na vida dessas pessoas, mas biblicamente falando, tem alguma coisa errada ali. Alguma coisa está errada, ou na doutrina ou na vida prática dessas pessoas. Há alguma heresia embutida no meio. Sabe por quê? Eu só vou ler 2 textos para você. 2 Coríntios 4, 8 e 9. 2 Coríntios 4, Paulo está falando do seu ministério.
que acaba sendo um modelo para o ministério de todos os outros que viriam depois. Ele diz assim, no verso 8 e 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Em 2 Timóteo 3,12, na sua carta de despedida, Paulo ainda diz assim, olha, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja, irmãos, isso não é privilégio, isso é marca. Todos aqueles, não só ministros do Evangelho, mas que desejam viver a sua vida piedosamente, em algum momento vai vir dor, sofrimento, cicatrizes. Veja, irmãos, passar algumas dificuldades não significa que Deus não cuida dos seus obreiros. Significa que Deus também fala através das suas feridas. Imagine você se aconselhar passando dificuldades em casa, necessidades, vivendo parecido com essa mulher. Imagina você se aconselhar com o pastor do Porsche. Seria desleal. Seria algo terrível para você. Você pensaria assim, olha a distância da minha vida para dele. Tem alguma coisa errada comigo. Mas graças a Deus, irmãos, que não é assim. Veja, em algum momento, Deus cura a ferida. Abençoa o seu servo. Ele multiplicou o azeite, como ele fez com a viúva. O sofrimento faz parte do ministério. Mas Deus garante que tem bonança depois da tempestade. Tem coroa depois da cruz. Tem vitória depois da batalha. Tá, irmãos? Não se canse de orar, não se canse de pedir. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Elas vão deixar marcas em nós. Trago em meu corpo as marcas de Cristo. Mas com certeza tem vitória no final. Segundo lugar, o milagre não foi na proporção de azeite que ela tinha, mas na proporção de vasilha que ela conseguiu. Não sei se você reparou bem no texto, mas o milagre não parou quando acabou o azeite. O milagre parou quando acabou a vasilha. O texto diz que ela pediu para os seus filhos, olha, traga mais uma. O garoto responde, acabou, mãe. O azeite parou de jorrar. E eu disse para você, isso era uma prova de fé, tanto da mulher quanto da comunidade. Deus estava ensinando, mobilizando aquela comunidade. O milagre, em outras palavras, não aconteceria. Se os garotos tivessem saído e ninguém tivesse dado vasilha nenhuma, essa mulher ainda estaria na miséria. O milagre não teria acontecido. Deus está literalmente unindo forças. Depois aquela mulher voltaria lá e contaria a história. As pessoas ficariam impressionadas. Porque o pouquinho que elas deram, juntando com o pouquinho que ela tinha, irmãos, foi um milagre extraordinário. O milagre aconteceu porque as pessoas abriram o coração. E isso, obviamente, vai fazer elas se lembrarem da lei, de modo que não haverá nenhum pobre na terra que eu dei para vocês. Bom, a fé daquela mulher e a bondade dos vizinhos estava em teste naquele dia. Mas milhares de anos depois, Deus ainda continua provando a nossa fé. Em primeiro lugar, a nossa fé nele. A gente nunca pode se esquecer que o Deus que vence batalhas em exércitos é o Deus do pobre e do necessitado. O Deus que mobiliza nações é o Deus que mobiliza vizinhanças. O Deus que olha para todo o reino do sul, por exemplo, ou o reino do norte, ou para os seus 7.000 joelhos que não se dobraram, é o mesmo Deus que olha para a casa de uma mulher sofredora. O mesmo Deus que te vê em público sentado aqui, é o mesmo Deus que te vê no secreto. O texto de Deuteronômio deixou claro, ele é o Deus dos deuses, soberano dos soberanos, rei dos reis. Mas ele é o Deus que defende a causa do pobre e do necessitado. Esse é o nosso Deus, irmãos. A gente nunca pode se esquecer nisso. E segundo, a segunda lição que essa mulher aprende é, ela vai ter que depender da sua comunidade. E aqui, irmãos, vamos imaginar só por um momento. Tem teólogo que diz isso. Que a lição não foi só para a comunidade, foi para a mulher também. Porque talvez, pode ser que aquela mulher fosse uma mulher orgulhosa. Talvez aquela mulher não queria pedir ajuda aos vizinhos. Deus estava fazendo ela pedir ajuda agora. Entende? E o texto ainda dá a entender que Eliseu falou assim, olha, pega muitas vasilhas. Só que chega uma hora que a vasilha acaba. Então, em outras palavras, se ela tivesse conseguido mais vasilhas, teria mais azeite, teria mais milagre.
Então é bem possível, irmãos, que aquela mulher precisava entender essa lição. Ela também vai depender da sua comunidade. E aí, irmãos, se isso for verdade, isso coloca aquela mulher muito parecido com os homens e mulheres de hoje. A verdade é que a gente perdeu o senso de comunidade. Quando a gente fala em depender dos outros, já vem um comichão nos nossos ouvidos. Eu fui criado para não depender de ninguém. Eu fui obliterado para isso. Eu fui lobotomizado desde a minha infância. Olha, você vai estudar, trabalhar, fazer concurso, enfim, construir casas de forma que você não dependa de ninguém. Eu fui criado assim, você talvez também. Mas veja, irmãos, há um perigo nisso tudo. Porque a gente reforça o individualismo em detrimento da comunidade. E quando a gente olha para a Escritura, lá em Gênesis você já aprende, Deus nos criou para sermos uma comunidade. Porque Deus era uma comunidade. Ele transborda o seu amor. Não é bom que o homem viva só. Começa no casamento e isso se expande no meio da família, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, somos uma comunidade. A gente está junto no Éden, a gente vai estar junto na Nova Jerusalém. E no meio do caminho, pastor, como é que fica? Abandonados? Esquecidos? Não, irmão. A gente vai caminhando junto até que o dia chegue. E como é que é esse caminhar junto? De modo que não haja pobre entre nós. E eu expliquei a palavra pobre aqui, irmão, não é aquele que não pode comprar um iPhone. É a pessoa sem renda, miserável, que não tem como conseguir renda. Tem gente assim, irmãos. Graças a Deus que hoje na nossa igreja não tem gente assim, mas já teve. E nós ajudamos, e precisamos estar alertas a isso, irmãos. Precisamos socorrer, de modo que não haja uma mulher como essa no nosso meio. Que esse erro não parta de nós. E se um dia, Deus nos livre disso. Mas se você for o pobre necessitado, não tenha vergonha de pedir. Não se sinta em dívida. Não se sinta envergonhado, intimidado. Pelo contrário, saiba, foi o teu Deus que colocou você nessa comunidade, para que essa comunidade pudesse te servir. Bom, terceiro e último lugar. A gente não pode encerrar sem falar de Cristo aqui, né? Não sei se você consegue pensar em Jesus nesse texto, mas eu consigo. Elisha é o nome em hebraico de Eliseu. Elisha, em hebraico, significa o meu Deus salva. Elisha é basicamente uma raiz primitiva de Yehoshua, da onde vem o nome de Jesus. Ele é o meu Salvador. E aí deixa eu dizer uma frase para você. Eliseu não teve que morrer para pagar a dívida daquela mulher. Mas Jesus morreu para pagar a sua dívida. Eu não sei se você consegue ver isso, mas por analogia, irmãos, de certa forma todos nós éramos o pobre e o necessitado. Espiritualmente falando, irmãos, nós contraímos uma dívida. E aqui é um problema porque o pecado, a gente aprendeu desde pequeno, né, que o pecar é errar o alvo. Primeiro, irmãos, quem erra o alvo erra tentando acertar. A gente pecava deliberadamente. Segundo, errar o alvo não mostra nenhum compromisso com o alvo. O alvo está lá, eu errei, acertei, eu não tenho compromisso com o alvo. O problema, irmãos, é que o pecado não é cometido contra um alvo. O pecado é cometido contra Deus, um Deus santo e amoroso. Esse Deus que te vê no secreto, é contra ele que pecamos, às vezes diariamente. O pecado não é só uma transgressão, ele é uma ofensa. E, por implicação, uma dívida. A Bíblia diz isso. O teu pecado é uma dívida. Só que uma dívida cometida contra um Deus eterno é uma dívida eterna. Por isso, o Verbo se fez carne e morreu na cruz por nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,20 que foi por um alto preço que ele nos comprou. Esse alto preço, irmãos, foram gotas e mais gotas de sangue. Foi assim que ele nos comprou. Não foi multiplicando sangue em vasilhas, foi derramando o seu sangue na cruz do Calvário.
Veja o que diz Paulo em Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as nossas transgressões. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele as removeu, pregando-as na cruz. A palavra pregando aqui é encravando. Ou seja, a imagem que a gente tem são dos cravos de Cristo. Imagine essa escrita de dívida que você não podia pagar. O credor estava na sua porta e ele não levaria os seus filhos. Ele estava ali para levar você. A dívida é sua, foi você que contraiu. Não há ninguém aqui dentro, santo e puro, a ponto de dizer, pastor, eu não tinha dívida. Tem sim, tinha sim. Dívida suficiente para passar uma eternidade inteira no inferno. O credor estava à nossa porta, como naquele dia, irmãos, como naquela noite da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. Como naquele dia, irmãos, o anjo da morte estava passando. Mas quando o anjo da morte passa na porta do crente, ele vê sangue na porta. Eliseu não morreu para pagar a dívida, mas Cristo morreu para pagar a sua dívida. E por isso estamos aqui. E por isso podemos orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém, irmãos? Deus coloque essa palavra em seu coração. Que no dia da Bíblia, Deus continue falando através da Bíblia para nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Uma história, Senhor, isolada tanto tempo atrás, mas que fala de forma tão viva conosco, Senhor, em dias de egoísmo, de individualismo crescente, em que as pessoas não se importam mais com as outras, em que esquecemos dos outros e, por causa das redes sociais, achamos que ainda temos amizade com todas as pessoas. A verdade, Senhor, é que o Senhor nos fez para a comunidade. A verdade é que o Senhor nos fez para sermos um povo. A verdade é que o Senhor nos fez para cuidarmos uns dos outros. Então, Senhor, reacende essa chama de comunidade em nós. Eu dependo de cada um que está aqui. E os meus irmãos dependem também de mim. Então, que o Senhor, Pai, me faça crescer no serviço. Fortaleça a minha fé. Senhor, fortaleça os meus braços, os meus ombros, para carregar, Senhor, as fraquezas dos meus irmãos. Me ajuda, Senhor, a socorrer em necessidade, seja ela qual for, não apenas necessidade financeira, não apenas necessidade material, mas muitas vezes, Senhor, espirituais. Que nós estejamos prontos, Senhor, para acolher e ajudar os nossos irmãos. Mais ainda, que a gente nunca se esqueça que o nosso Deus nos vê no secreto, que o Senhor não se esquece de nós, que o Senhor olha por nós como um Pai amoroso. E seja qual for a nossa necessidade, podemos nos fechar em casa, podemos orar ao Senhor, e o Senhor virá em nosso socorro. E muito obrigado, Senhor, porque no dia da Bíblia nós nos lembramos do motivo da Bíblia, o motivo da Escritura, o enredo de toda a Escritura, 66 livros, falam sobre a salvação que foi executada por Cristo Jesus na cruz. Não há outra história mais importante do que essa. Como vimos hoje, Eliseu não morreu para salvar aquela mulher, mas o Senhor morreu para nos salvar na cruz do Calvário. E por isso te agradecemos e te honramos nessa manhã. Em nome do teu Filho oramos. Amém. Graças a Deus.